No início de 1967, no artigo da revista soviética Smena, o Dr. Felix Yurievich Ziegel, doutor em ciências e professor assistente de cosmologia na Universidade de Moscou, um cientista respeitado que foi responsável pelo treinamento de cosmonautas, anunciou que os UFOs eram dignos de estudo científico. O artigo causou uma espécie de impacto num país onde naquele momento haviam apenas notícias desmentidas sobre o fenômeno. Mas, na verdade, os soviéticos estavam tão profundamente preocupados quanto outros governos do mundo com relação aos avistamentos de objetos voadores não identificados que datavam pelo menos desde a década de 40 do século passado. Alguns casos que envolvem avistamentos de UFOs na antiga União Soviética têm como protagonista Arkady Ivanovich Apraksin, um piloto da Força Aérea altamente condecorado pela sua atuação na Segunda Guerra Mundial. Apraksin foi entrevistado em setembro de 1951 pelo professor Furmin, docente da Universidade de Voronezh, que mais tarde passou a história para o Dr. Ziegel. Em 16 de julho de 1948, enquanto Apraksin testava uma das mais recentes aeronaves a jato, ele avistou um UFO em forma de charuto voando no curso paralelo ao dele. Feixes de luz em forma de cone foram irradiados do objeto, que parecia estar descendo. Apraksin relatou o avistamento para sua base em Kapustin Yar e recebeu a confirmação de que o objeto havia sido rastreado por radar e não havia recebido instruções para pousar. O piloto de teste recebeu ordem de se aproximar do UFO e, se este se recusasse a pousar, ele deveria abrir fogo. Quando Apraksin se aproximou a cerca de 10 km, os feixes de luz aumentaram seu diâmetro e supostamente atingiram sua aeronave, o cegando temporariamente. Apraksin descobriu simultaneamente que toda a parte elétrica, os sistemas, bem como o motor da aeronave, estavam inoperantes. Ele conseguiu fazer sua aeronave planar até fazer um pouso seguro. No entanto, o UFO acabou desaparecendo por entre as nuvens. Uma declaração detalhada foi preparada e um especialista chegou de Moscou para examinar detalhadamente a aeronave. Ele também interrogou Apraksin para verificar se o piloto cairia em contradições, o que não aconteceu. Em 6 de maio de 1949, Apraksin teria feito outro voo de testes com uma nova aeronave, e em seu teto máximo de 15.000 metros, ele encontrou outro objeto não identificado, em forma de charuto, semelhante ao anterior. O objeto mais uma vez direcionou seus feixes de luz em forma de cone para sua aeronave, a partir de uma distância de cerca de 10 a 12 km, causando os mesmos efeitos de antes, mas também danificando parte da cobertura da cabine de comando, resultando numa perda de pressão. Incapaz de se comunicar com a base, Apraksin conseguiu pousar a aeronave nas margens do rio Volga, a 49 km de Saratov. Ele então desmaiou. Ao recuperar a consciência, Apraksin se viu no hospital em Saratov. Uma declaração detalhada foi tirada dele novamente e, depois de 2 meses e meio, ele aparentemente recebeu ordem de comparecer perante um tribunal especial do Conselho Médico em Moscou, que o enviou para um instituto psiconeurológico. Durante a sua estadia de 6 meses naquele local, Apraksin foi supostamente submetido a psicoterapia e terapia de choque. Entrevistas gravadas foram comparadas com gravações das suas declarações anteriores em um esforço para descobrir inconsistências. Em janeiro de 1950, Apraksin compareceu perante um conselho médico que o julgou deficiente do grupo 1, efetivamente o impedindo do serviço ativo. Mais tarde naquele ano, em 1951, ele foi ao Ministério de Defesa de Moscou, sendo recebido por um vice-ministro, mas seu pedido de retorno ao trabalho foi recusado. Numa tentativa de abafar esses incidentes, as menções ao nome de Arkady Ivanovich Apraksin foram retiradas de todos os documentos oficiais, mas os relatórios referentes aos seus contatos imediatos ainda podiam ser encontrados, mas sem citar o nome do piloto envolvido. Apraksin foi mais uma vítima do sistema. De acordo com um relatório não confirmado, em 1952, a Agência Central de Inteligência norte-americana tomou conhecimento que a diretoria-chefe de inteligência do Estado-Maior soviético
por meio de uma diretriz secreta, ordenou uma investigação sobre o problema dos UFOs, onde declarava que, abre aspas, é urgentemente ordenado que se descubra se os objetos voadores não identificados são, item A, veículos secretos de potências estrangeiras que estão penetrando no espaço aéreo soviético. Item B, atividade desinformativa por parte dos serviços secretos imperialistas. Item C, sondas extraterrestres tripuladas ou não tripuladas envolvidas na investigação da Terra. Item D, um fenômeno natural, desconhecido. Fecha aspas. De acordo com a Lei da Liberdade da Informação, vários documentos divulgados pela CIA indicam claramente preocupação com a atitude da União Soviética em relação ao problema dos UFOs. Um memorando até então secreto do assistente diretor de operações, George Carey, ao diretor adjunto da inteligência, Allen Dulles, datado de 22 de agosto de 1952, afirma que uma busca de arquivos da Divisão de Documentos Estrangeiros não produziram até agora nenhuma evidência factual que o assunto foi mencionado na imprensa satélite soviética dentro dos últimos 2 anos. Em 11 de setembro de 1952, o diretor adjunto de investigação científica da CIA, Marshall Chadwell, enviou um memorando secreto ao diretor da CIA, General Walter Bedell Smith, no qual primeiro afirmou, abre aspas, os problemas de inteligência incluem, item 1, o atual nível de conhecimento russo sobre esses fenômenos. Item 2. Possíveis intenções e capacidades soviéticas para utilizar estes fenômenos em detrimento dos interesses de segurança dos Estados Unidos. Item 3. As razões do silêncio da imprensa soviética em relação aos discos voadores. Fecha aspas. Um fascinante relatório de inteligência aérea, escrito por 3 autoridades dos Estados Unidos, viajando por trem na União Soviética em 1955, foi desclassificado 30 anos depois, sob disposições da Lei de Liberdade da Informação. Originalmente classificado como Top Secret, foi rebaixado a segredo em 1959. As testemunhas foram o senador Richard Russell, o tenente-coronel Hathaway e o oficial do Estado-Maior do Exército, Ruben Efron. No relatório datado de 15 de outubro de 1955, consta que no dia 4 daquele mesmo mês e ano, às 7h10 da noite, quando estavam entre Atijades e Adisjabu, na transregião do Cáucaso, 2 aeronaves não convencionais redondas e circulares, que lembram discos voadores, foram vistas decolando quase verticalmente com 1 minuto de intervalo. As aeronaves subiram perto do anoitecer, com as suas superfícies externas girando lentamente para a direita e com 2 luzes estacionárias no topo, perto da parte central. Nenhuma saliência foi vista nas aeronaves, que passaram sobre o trem dos observadores. Ambas se elevaram relativamente lentamente até cerca de 1.800 metros. Então a velocidade aumentou acentuadamente em voo horizontal, ambas em direção norte. Os discos foram observados nas proximidades de uma base militar soviética, e alguns oficiais militares norte-americanos consideraram que os soviéticos estivessem testando uma aeronave secreta em forma de disco, possivelmente projetada com a ajuda de cientistas alemães conhecidos por terem trabalhado numa aeronave semelhante durante a Segunda Guerra Mundial. Mas essa hipótese acabou sendo descartada, já que um projeto semelhante, como o Avrocar, desenvolvido pelo Canadá, só era capaz de pairar de forma limitada, levando a crer que os soviéticos jamais seriam capazes de realizar voos como os vistos pelas autoridades no trem soviético. O seguinte relato foi obtido diretamente da Embaixada Soviética em Londres pelo pesquisador britânico Derek Mansell, em janeiro de 1965. O relatório, produzido pelo Instituto de Aviação de Moscou, foi publicado pela primeira vez no Ocidente pelo ufólogo italiano Alberto Fenolio, em 1962, mas a versão de Mansell contém alguns detalhes adicionais. De acordo com o relatório, numa data não especificada no ano de 1961, uma aeronave modelo Antonov AN-2P, realizando serviços postais, decolou de um campo de aviação em ou perto de Sverdlovsk, com destino a Kurgan, com 7 pessoas a bordo. A cerca de 130 a 260 km de Sverdlovsk, logo após o piloto se comunicar com o controle de solo, a aeronave desapareceu da tela de radar. O controle de solo tentou, sem sucesso,
recuperar a comunicação. Então foi lançada uma busca envolvendo vários helicópteros e um grande destacamento de tropas. Como o comandante da aeronave transmitiu sua posição pelo rádio durante a sua última comunicação, não demorou muito para encontrar a aeronave. Ela foi encontrada em uma pequena clareira e uma densa floresta, completamente intacta. Não havia como ter pousado ali, e as autoridades afirmaram que parecia que o avião havia sido abatido suavemente de cima. Mas o mais intrigante de tudo foi o fato de não haver nenhum sinal de qualquer pessoa a bordo. Toda a correspondência estava intacta e quando o motor foi testado, deu partida de primeira. O relatório do Instituto de Aviação de Moscou afirma que um objeto não identificado foi rastreado no radar da torre de controle e que estranhos sinais de rádio foram ouvidos no momento do desaparecimento. Não foram encontradas marcas ou pegadas no local do pouso, mas de acordo com a versão dos acontecimentos de Fenoglio, um círculo claramente definido com 30 metros de largura de grama queimada e depressão no solo foi encontrado a uma distância de 100 metros da aeronave. A casuística ufológica da antiga União Soviética, hoje Rússia e países vizinhos, talvez seja maior do que imaginamos. E com o tempo, novos casos virão à tona e mais revelações devem ser feitas.